O que é um framework? Bom, galera, um framework ele é uma... Vou falar de uma maneira técnica, depois eu vou explicar. Um framework ele é uma implementação de uma solução, vamos dizer assim, né? Só que ele não é a implementação final. Então, ele é tipo uma ferramenta, vamos dizer, né? Vamos dizer que ele faz no meio de campo. Você tem a linguagem pura aqui, por exemplo, Java, e aí você tem os sistemas aqui na outra ponta. No caso, vamos supor, um sistema de cadastro de alguma coisa. Cadastro de usuários, vamos supor. E aqui no meio você tem um framework, sabe? Por que o framework está aqui no meio? Olha, se você for fazer um sistema de cadastro de usuários sem usar um framework, no Java, por exemplo, você vai ter muito trabalho, você vai ter que escrever muitas coisas ali que são, vamos dizer assim, coisas comuns a sistemas, né? E aí você ainda, falei aqui bem genérico, né? Um sistema de cadastro de usuário, tá? Esse sistema é o quê? É um aplicativo de celular? Ele é um sistema distribuído? Ele é um, um sistema web? Ele é um sistema desktop? O que ele é? Né? Dependendo do que ele for, você vai ter um framework, né? Por exemplo, no Java aqui, se você vai fazer um sistema de celular com Java, né? Você tem a opção de fazer para Android, aplicativo nativo Android. Então você tem que usar os frameworks ali para isso, tá ligado? Você tem os frameworks aqui no meio, né? Que são uma série de coisas prontas de software ali dessa biblioteca que vão te ajudar a ter menos trabalho para fazer. Imagina você fazendo um aplicativo para Android com Java puro, sem usar framework. Isso tá fudido, tá ligado? Eu acho que nem dá, se bobear nem dá, né? Mas tem coisa que já dá, né? Mas assim, usando o framework ele facilita a sua vida porque ele vai ter uma série de coisas ali prontas já, né? Por exemplo, você vai fazer um sistema web, se usar o Spring Web é muito mais fácil do que usar o Java puro para fazer isso. Se você for usar o Java puro, vai ter uma série de classes aqui que você vai ter que criar a sua própria implementação, que já tem vários frameworks que fazem isso, né? Por exemplo, tem o JCF, Spring Web, o Struts, você tem um monte que faz isso daí. Então o framework ele é essa ferramenta, né? Que fica ali no meio do caminho, porque aí em vez de você implementar as coisas usando a linguagem pura lá, tendo que criar um monte de coisa de infraestrutura, o framework ele já te provê essas coisas comuns, né? Que assim, elas estão no meio do caminho, né? Veja aqui que a linguagem é um negócio de propósito geral, ela tá aqui, ó, né? Vamos pôr embaixo, a linguagem está embaixo, é o base, né? Propósito geral. Aí em cima dela você tem o framework que é o quê? Você torna uma coisa um pouco mais específica, né? Vamos dizer assim, que o framework que você usa para desenvolver um sistema desktop, ele não serve para você desenvolver um sistema web, para você desenvolver um sistema de celular, tá ligado? Não, ele só serve para cá, então ele meio que afunila assim, né? Então ele tem uma série de estruturas comuns que, por exemplo, uma classe que a gente tem no framework aí do Java Desktop é uma classe chamada JFrame, que é uma classe para você fazer umas janelinhas ali. Tem o JWindow, tem algumas classes dessa que são classes mãe. Só que assim, você não usa o JFrame para fazer um aplicativo de celular, para fazer um aplicativo web, né? Então é uma coisa específica desse domínio aqui. É meio que para essa ideia de afunilar, né? A linguagem é geral com Java. Java você pode fazer desktop, sistema de celular, sistema web. Framework ele já dá uma afunilada aqui. É claro que você tem framework em cima de framework também, né? Então às vezes você vai fazer um sistema para rodar web mesmo aqui, para rodar no servidor WebSphere, você vai usar um framework. Se é para rodar na nuvem, você usa outro. Então ele vai cada vez afunilando mais, ficando mais específico, mas ele ainda não é a solução final, né? Ainda não é o seu sistema de cadastro, ele é só uma plataforma, né? Da mesma forma que aqui na hora de escolher a linguagem, você poderia escolher o Java, o C, o C++, o Python. Na hora de desenvolver o seu sistema de cadastro, que ele já é o web, por exemplo, você tem vários frameworks que você pode escolher, né? E aí a sua solução final é só aquela implementação que você faz. E quando a gente para pensar um pouco nisso, né? A quantidade de código que a gente escreve em qualquer sistema, ela é muito pequena perto da quantidade de código que a gente aproveita dos frameworks, né? Das bibliotecas, tá certo? A diferença entre o framework e a biblioteca é que o framework você ainda tem que implementar algumas coisas, não tem nada lá que seja final. A biblioteca ela já tem classes mais assim, próximas do seu uso, né? Vamos supor que você tem uma biblioteca de formatação do CPF, por exemplo. É um negócio bem específico, né? Então aquilo ali já é pronto, você manda o CPF para ele sem formatação, ele formata e te devolve. Agora o framework não, o framework ele vai ter uma classe lá que você vai estender ela, vai usar de alguma maneira para poder montar um componente de tela ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? No caso do Java aqui, acho que os principais frameworks que a gente tem da primeira era aí do Java, que era o Java Full Stack, o próprio JCF, o Struts, né? O Hibernate também, por mais que o Hibernate ele
se mantém aí, tem umas soluções híbridas dele, mas com Java novo e Hibernate. Mas esses aí são os 3 frameworks aí os mais usados, eu acho. Acho que são esses 3, mano. O JCF, o Hibernate, o Struts até um pouco menos, né? O JCF e Struts servem para a mesma coisa, para você fazer telinhas no Java, né? O Hibernate ele é um ORM, né? Object Relational Mapping, que é um framework para fazer o mapeamento, né, dos seus dados. Ou seja, você tem no Java objetos que são entidades lógicas com formato de árvore, né? Ou seja, você tem um objeto pessoa, dentro da pessoa você pode ter uma outra pessoa, se uma mulher grávida, dentro de uma pessoa você tem um coração, um fígado, um rim, um baço. Então é uma árvore, né? Enquanto que na tabela não, a tabela é uma coisa plana, né? Você tem ali uma tabela de pessoa, tem uma tabela de órgão, tem uma tabela de outra coisa. Então você não tem do banco de dados relacional, é como se ele fosse 2D, né? Você tem só uma dimensão ali dele, 2 dimensões, né? Você não vai entrando para dentro. Agora o banco de dados, o mundo dos objetos, ele é 3D, vamos dizer assim, né? Você tem a profundidade ali. Estou dizendo aqui só com uma comparação fácil de você entender. O jogo 2D é o Mario, né? Que você vai de um lado para o outro da tela. O 3D você tem a profundidade também lá, você sai andando, né? O Mario 64, sei lá, por exemplo, você sai andando no mundo assim. Sabe a diferença, né? O jogo 2D e o jogo 3D. E assim você tem o objeto, né? Que é o mundo do Java, e as tabelas. E aí o Hibernate ele entra para fazer esse meio de campo, né? Para poder transformar essas tabelas lá em objetos, né? Para poder fazer essa amarração aí sem ter que usar SQL, tá ligado? O JCF serve para você fazer tela, o Struts também, né? Então a gente fornece uma série de componentes ali que ficam fáceis para você montar a tela. Em vez de você escrever o HTML sozinho, fazer um JavaScript para fazer um Ajax, fazer uma chamada para o servidor, o JCF ele já junta essas duas coisas, o Struts também, né? Você tem um JCP e aí você diz lá, ó, esse campo aqui é a pessoa.nome, aí lá no seu, que é no JCP, aí no seu arquivo Java você tem um objeto pessoa lá dentro do seu MBean. Veja, esse Java aqui, o MBean, ele é uma classe Java que você escreve para o seu sistema, que ela estende ali e usa algumas classes do framework JCF para virar o MBean. E aí o JCF faz essa mágica de ligar as duas coisas, né? Então isso que é o framework, ele é uma ferramenta, um negócio que vai te ajudar nas soluções que você vai fazer, né? E eu arriscaria dizer que nenhuma linguagem hoje você vai usar em sistemas de vida real sem um framework, tá ligado? Então essa escadinha, né, é uma escadinha de especialização, né? Mas que, por exemplo, se você souber só uma linguagem, você não vai conseguir fazer nada. Você sempre vai precisar aprender o framework ainda, né? E aí, nesse caminho de aprender Java, tem um mini curso Jovem Tranquilão. Você pode pesquisar no Google aí, aqui do canal mesmo, de graça. Lá você, em 3 aulas, você vai aprender aí o Java com Spring, né? Porque é muito mais fácil você começar aprendendo o framework e depois descer para a linguagem, né? Porque a linguagem ela tem muitas estruturas complexas, que a gente, até na faculdade, uma das críticas que eu tenho aí ao sistema de ensino é esse. O sistema de ensino começa te ensinando coisas complexas e às vezes nem te ensina coisas simples. Ele vai te ensinar um monte de coisa ali da linguagem, como se você fosse criar o seu sistema do zero, usando só a linguagem sem framework, sendo que quando você vai trabalhar aí você tem que aprender os frameworks. Se você aprender o framework primeiro, uma que fica mais fácil, né? Você já está mais perto da produção e do mundo real, e aí depois você se aprofunda na linguagem. Não tem uma coisa, não impede a outra, né? Mesmo porque a gente precisa desses conhecimentos profundos para passar em teste. É que nem aquelas matérias da escola, né? A gente tinha que aprender aquilo lá para quê? Para passar no vestibular, para depois fazer faculdade, só para isso. É a mesma coisa, você tem que conhecer essas coisas profundas da linguagem para passar nos testes para ser empregado. Só que se você só conhecer isso, não conhecer os frameworks, você chega lá, começa a trabalhar e é mandado embora porque não é produtivo, tá ligado? Então, é mais ou menos por aí, né? No sentido da coisa, acesse meu curso Jovem Tranquilão.online lá, venha saber mais sobre esse meu curso maravilhoso que eu tenho para vocês. E no próximo vídeo que está aqui no card eu vou responder, ADS vale a pena ou não vale? Vamos falar mais sobre essa que é a faculdade que mais desperta o interesse de todo mundo, que é CDEV, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, já está no nome, é justamente isso que a gente faz no dia a dia, né? Então nesse card aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema aqui tão recorrente no canal, que a galera sempre quer saber, ADS vale a pena ou não vale? Chega mais que eu estou te esperando.